trazer a palavra de Deus para a nossa vida. Eu gostaria de saber se tem alguém pela primeira vez, na nossa igreja, a pessoa levanta a mão. Tem aqui. Seja muito bem-vindo, vocês, toda a sua família, aqui na nossa casa, na nossa igreja. A gente sempre fala, nós não somos apenas igreja, somos família. Porque o nosso papel aqui é direcionar todo mundo para Jesus, porque Ele é o centro de todas as coisas. Nós somos a Anglicana Ressurreição, uma família a pertencer. Sejam muito bem-vindos aqui na casa do Senhor. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Pedro, sou pastor aqui da Igreja Ressurreição Pombos. E o tema da mensagem hoje é: não fique frio. Não fique frio. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diz para ela: não fique frio. Fala para outra pessoa do outro lado, diz: não fique frio. Embora a igreja esteja fria, os ar-condicionados estão gelando bastante, mas é uma mensagem de avivamento no nosso coração. Deus, Ele quer resgatar o senso de urgência na nossa vida. Porque assim como a gente cantou, assim como a irmã louvou aqui, cada vez está mais próximo do retorno de Cristo. Cada vez está chegando mais próximo esse dia e a gente precisa se preparar. Eu queria que a gente refletisse uma palavra que está lá em Mateus capítulo 25. Nós vamos ler do versículo 1 até o 13. Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao 13. Esse capítulo, eles são uma série de parábolas que Jesus conta a partir de uma pergunta que é feita em Mateus 24, que a gente vai entender um pouco mais. Essa passagem você provavelmente conhece, que é uma passagem bastante conhecida, um louvor que a gente canta, é uma passagem das 10 virgens que estão com as suas lamparinas. Vai estar aqui na tela, na versão que eu vou ler. Mateus 25, de 1 a 13, diz assim: o reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram-se para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: Dei-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Estas são as palavras da salvação e por elas a gente dá graças a Deus. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje na tua casa. Se estamos aqui hoje para ouvir a tua mensagem, de maneira presencial ou de maneira online, é porque o Senhor renovou a sua misericórdia sobre a nossa vida. É porque o Senhor nos deu mais um dia de vida, mais uma oportunidade, Pai. Tantas pessoas que estão em hospitais, em UTI, lutando entre a vida e a morte. Mas nós estamos aqui, Pai, tendo o privilégio de ouvir a tua mensagem, de ouvir a sua voz. Então que essa tua palavra ela fale ao nosso coração.
que essa tua palavra, ela reacenda um fogo no nosso coração, um desejo de buscar um senso de urgência sobre a nossa vida, Pai. Senhor Deus, que hoje eu não te atrapalhe em nada, que eu seja apenas um canal para trazer a tua mensagem, a tua palavra para o teu povo, mas que o que está no meu coração e falar da minha boca sejam sempre agradáveis na tua presença. Ó, Jaminha e Topeu, é por isso que eu te oro e te agradeço. No nome de Jesus, amém. Gente, Deus, Ele quer ministrar algo muito forte ao nosso coração nessa noite, que é, de verdade, esse senso de urgência pelo retorno de Cristo, esse senso de urgência que a gente precisa reacender o nosso coração, porque a gente desanima muito fácil. E o interessante é que essas parábolas, ou quando Jesus ele conta uma parábola, ela sempre vem motivada por uma pergunta ou por causa de algum ensino que ele quer passar. E o interessante é que em Mateus 24, a partir do versículo 3, e tem o versículo 12 e 13 que eu também vou querer ler, Mateus 24, 3, os discípulos perguntam a Jesus, veja que coisa interessante, eles perguntam a Jesus assim, tendo Jesus sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, diz-nos, quando acontecerão estas coisas, qual será o sinal da tua vinda e do fim desta era? Veja, os discípulos chegaram para Jesus Cristo e perguntaram, Jesus, quando é que vai acabar tudo? Quando é que vai chegar o fim dessa era? Ou quando é que vai ser o seu retorno? Quando é que o Senhor vai reinar aqui na terra? E o versículo 12 e 13, Jesus vai respondendo algumas coisas e tem alguns sinais que ele vai falando, que vai fazendo com que a gente fique alerta. E no versículo 12 de Mateus 24, ele diz assim, ó, por causa do aumento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. E o versículo 13 diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então Jesus ele começa a dizer algumas coisas que mostram que o final está próximo. Ele começa a falar sobre guerra, rumores de guerra. Ele começa a falar sobre perseguição da igreja, o aumento do engano. E será que não é tudo isso que a gente está vivenciando hoje, a partir de agora? E ele fala uma característica fundamental. Ele fala sobre o esfriamento da igreja. E é isso que tem muito acontecido na nossa vida. É isso que tem acontecido muito na nossa igreja. A gente começa a esfriar. A gente começa uma caminhada, a gente começa uma jornada, mas muitas vezes vem um desânimo e a gente começa a esfriar. E a gente começa a achar normal esse desânimo. Talvez você está vivenciando esse desânimo. Talvez você está lutando contra a sua fé. Talvez você está dizendo, pastor, está difícil. Está difícil fazer o devocional. Está difícil ler a Bíblia. Está difícil orar. Está difícil continuar de pé. Essa mensagem é para você. Essa mensagem é para mim. Porque a gente não pode normalizar. A gente não pode deixar que o desânimo ele assuma um lugar de controle na nossa vida. Sabe qual é a pior coisa que acontece na nossa vida? É quando a gente começa a achar normal, a deixar de fazer algumas coisas que a gente deveria estar fazendo. Eu não sei se você sabe, mas essa foi a pior queda do rei Davi. A Bíblia fala que quando chegou a primavera, que era uma época ou um momento que os reis tinham que ir para a batalha, Davi ele decide ficar em casa. Davi ele decide ficar no templo, e porque ele fica no templo, ele cai com Betseba. Não sei se você conhece essa história, mas depois da queda dele com Betseba, tudo começa a desandar na família dele. Só porque ele achou normal a deixar de fazer o que ele deveria estar fazendo. E muitas vezes eu e você está assim. A gente está achando normal não vir mais para o culto. O culto está sendo como se fosse uma alternativa da minha quinta ou do meu domingo. O culto não está sendo mais uma prioridade das minhas quintas e domingos. Gente, a minha quinta e meu domingo é inegociável. Mas a gente começa a normalizar. Ah, não vou não. Ah, não, deixa para outro dia. Não tem problema faltar um culto. Não tem problema eu ir para a célula, não. A gente começa a normalizar as coisas. E depois que a gente está esfriando, a gente não consegue entender o porquê o desânimo está vindo. E a gente está normalizando as coisas. Então Jesus ele vem com
juntando essa parábola e outra em Mateus 25, essa a gente leu das 10 virgens, e também ele conta uma parábola dos 10 talentos. Porque ele estava querendo explicar para os discípulos o que é que aconteceria, quais seriam os sinais e como é que seria o retorno dele. Você percebe que essa primeira parábola que a gente leu fala sobre um rei, fala sobre um noivo que ele vai embora, mas que ele vai voltar. E quando ele voltar, a gente precisa estar preparado. O interessante, eu não sei se você sabe, a Bíblia assemelha eu e você, a igreja de Cristo é a noiva do Senhor. Eu e você, nós somos a noiva. E a igreja do Senhor, ela é conhecida como noiva. Lá no livro de Apocalipse, bota aí, irmão, Apocalipse 22, 17. A igreja de Cristo, ela é identificada como a noiva. Diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser beber de graça da água da vida. Jesus, ele faz uma semelhança dizendo assim, ó, a igreja no final dos tempos, ela vai ser uma noiva. Sabe por que ele diz que eu e você nós somos uma noiva? Porque a noiva, ela não é facilmente enganada. Lia, não tem como eu chegar para você e dizer: Lia, eu sou Romeu. Tem como eu me passar por Romeu? Não, porque você conhece Romeu. Você tem intimidade com Romeu. Você sabe quem é Romeu. Eu posso ligar para você e me dar a voz de Romeu, mas você vai dizer: não é Romeu. A noiva, ela sabe quem é o seu noivo. A igreja do Senhor sabe quem é o seu Salvador, e ela não vai ser enganada, porque uma das características vão ser engano. A noiva, ela não vai ser enganada, porque ela conhece seu noivo, porque ela tem intimidade com ele, ela tem relacionamento com ele. E é isso que eu e você, nós precisamos voltar a se relacionar com Jesus. Nós precisamos voltar a ter intimidade com Ele. Nós temos que parar de estar talvez atrás apenas de evento, atrás apenas de friozinho na barriga, no culto. Não é isso. O Senhor quer um relacionamento íntimo e verdadeiro com você. Ele quer te encontrar no teu secreto, no seu quarto. Quando você entra, fecha a porta, eu vou conversar com o meu noivo. Vou conversar com o meu Senhor. Jesus, ele deseja verdadeiramente esse relacionamento íntimo e profundo. E é por isso que ele usa esse contexto de casamento. E uma coisa interessante para que a gente não se engane. A passagem que a gente leu fala que tinha 5 virgens que eram prudentes e tinham 5 virgens que eram imprudentes. Então a gente pensa assim: as 5 prudentes eram crentes e as 5 não eram crentes. Mas não é isso. Todas as 10 virgens são crentes. Jesus não ia fazer uma analogia de uma pessoa virgem com alguém que é ímpia, pecadora. Então o que Jesus está dizendo é que aqui nessa igreja aqui, em média 80 a 85 pessoas, tem virgem prudente, mas tem virgem imprudente aqui. Eu não tenho como saber quem é prudente e quem é imprudente. A diferença vai ser quem estiver acumulando o óleo, quem estiver buscando intimidade com o Senhor. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Essa analogia fala sobre a igreja de Cristo, que ele fala: olha, no meu retorno ninguém sabe o dia e a hora. Então vocês precisam estar preparados. Vocês precisam se preparar para o meu retorno, porque você não sabe quando é que vai acontecer. E é sobre isso que a gente vai conversar e falar um pouco nessa noite, sobre essa batalha que teremos que ter para que a gente não esfrie, para que a gente possa esperar o nosso noivo. E a primeira coisa para que você não esfrie, que eu e você nós precisamos fazer, é ser constante. Ser constante. Isso que a gente aprendeu nessa parábola não está relacionado sobre intensidade. Essa parábola não é sobre intensidade. Essa parábola é sobre ser constantemente intensos. É isso que Jesus quer de mim e de você. A pergunta não é se você está queimando hoje. A pergunta não é se seu coração está pegando fogo na igreja hoje, se você está extremamente animado
como você vai estar no fim? Como é que você vai estar no final? Será que você vai estar queimando até o final? Eclesiastes 7:8 diz assim: o fim das coisas é melhor do que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. A Bíblia está dizendo que o importante é como você vai terminar, não é como você começa. Então não importa se você está queimando hoje, agora, mas o importa é como você vai terminar. Não importa se você começou talvez bem na igreja. Você começou, pastor, estou firme na igreja, estou indo para todos os cultos e tal. O importante é como você vai terminar. Você continua sendo constante. Você que está aqui há 1 ano, 2 anos, você continua sendo intenso, constante. Você continua sendo fiel no seu ministério. Você continua servindo com fidelidade ao Senhor. Ou você continua trocando o culto por qualquer coisa. Ah, pastor, não vou hoje não, porque vai ter um jogo para eu assistir. Eu não vou para a igreja hoje. Tem uma novela, tem um filme, tem alguma coisa para fazer. Você está sendo constante. Entenda, a vida cristã não é uma corrida de 100 metros. Ela está mais como uma maratona. Então, numa corrida de 100 metros, você não começa de maratona, você não começa correndo com tudo. Você vai sendo constante. É isso que eu e você, nós precisamos fazer. Como é que você vai ser encontrado daqui a 5 anos? Pare para pensar, como é que você vai estar daqui a 5 anos, 10, 15 anos? Será que você vai continuar sendo constante? Será que você consegue enxergar daqui a 10, 15 anos você com seus filhos na igreja? Talvez seus filhos servindo na igreja, você continuando firme na igreja, você vendo os seus netos caminhando na igreja. Como é que você se vê? Porque Jesus diz: aquele que permanecer fiel, esse será salvo. Não é quem começou sendo fiel, é quem permaneceu, é quem foi até o fim sendo fiel. O que a gente está fazendo hoje aqui, o que eu estou fazendo hoje aqui, é óleo acumulado. Eu posso estar pregando aqui, eu posso estar mal, você não sabe. Mas pode ser que eu esteja queimando óleo que eu tinha reservado. Possa ser que eu tenha parado de fazer devocional, você não sabe. Possa ser que eu não tenha mais óleo reserva. A gente não tem como saber. Mas o que nós como igreja, nós precisamos fazer é continuar sendo constante, sendo constantemente intenso. Não adianta eu ser intenso no meu devocional se eu não vou ser constante. Ei, não adianta você, vou fazer devocional hoje, pastor, vou ler 20 capítulos da Bíblia e passar mais 20 dias sem ler a Bíblia. Não adianta. Não adianta você ser intenso em um dia e ser inconstante no resto dos dias. É melhor que você leia um capítulo por dia, mas que faça todo dia. Todo dia você pare para orar. Se você não tem um hábito, você não precisa orar 2 horas hoje. É melhor que você ore 10 minutos, mas que seja todo dia. Nós precisamos ser constantemente intensos. Não adianta começar intenso na igreja, mas se no final você for desanimar. Não adianta você participar de todos os ministérios para servir, se no final você não vai ser constante em mais nenhum. Nós precisamos ser constantes. Paulo, no final da vida dele, diz assim: eu combati o bom combate, eu terminei a carreira e eu guardei a fé. O que Paulo estava dizendo é: ei, eu terminei, eu fui constantemente intenso na minha vida. Eu fiz tudo o que eu precisava fazer. Eu fui constante até o final. Eu estou chegando no final, mas eu fui constante. Eu fui intenso. E é assim que eu e você, nós precisamos ser constante. Guarde isso no seu coração. Seja constante. Outra coisa que eu vou precisar, você vai precisar, se a gente quiser não esfriar, se a gente quiser esperar o nosso noivo da maneira correta, eu e você vai precisar entender que óleo não se empresta. O óleo, ele não se empresta. Veja o que o versículo 8 e 9 diz. Em Mateus 25, que a gente levou, irmão. As insensatas disseram às prudentes: dê-lhes um pouco do seu óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando.
Versículo 9 diz: elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Uma coisa que eu e você precisa entender é que óleo, ele não se empresta. A igreja pode estar cheia de óleo, mas o óleo ele não se empresta. O óleo é a minha intimidade, o óleo é o meu relacionamento com Jesus. Não tem como você emprestar o seu amor. Tem como você emprestar o seu amor com Jesus para alguém? Barbosa, tem como eu sentir o mesmo amor que você sente pelo seu filho Miguel? Não. Só quem consegue sentir esse amor que Barbosa sente no coração é ele. Porque é o relacionamento que ele tem com Miguel. Eu posso amar Miguel, conhecendo ele, andando com ele, caminhando com ele, mas nunca vou conseguir mensurar o tamanho do amor que Barbosa sente pelos seus filhos. Porque óleo não se empresta. Ninguém, não tem como eu passar para você o relacionamento que eu tenho com Jesus. Não tem como. Isso não se empresta, não tem como eu fazer isso. E é por isso que essas virgens, elas tiveram que comprar, sair para comprar. Elas tiveram que, porque essas 5, elas gastaram tempo com o Senhor. Essas 5, elas estavam investindo no relacionamento. Elas gastaram tempo com o noivo. Uma coisa importante que eu e você nós precisamos entender é que todas as 10 elas tinham a mesma estrutura para queimar. Você viu que a palavra fala que as 10 tinham lamparinas? Lamparinas significa estruturas. O que é que quer dizer estrutura? A igreja que você está hoje é uma lamparina. E ela é comum para todo mundo. A mesma lamparina que Romeu está segurando hoje, Creuza está segurando, Lucas está segurando, é a mesma lamparina. É a mesma estrutura. As 10 elas têm a mesma estrutura. O que a gente faz aqui, os cultos que a gente oferece para casal, para jovem, para mulher, para homem, é tudo lamparina. Os eventos que a gente faz, cursilho feminino, cursilho masculino, crossword, rest camp, evento para jovem, culto de intercessão, é lamparina. São estruturas para você continuar queimando, mas não adianta você ter estrutura se você não tem óleo, se você não tem intimidade, se você não tem relacionamento. Então não adianta, você pode estar na igreja mais top do mundo, com um pastor mais top que existe, com os melhores eventos, mas se você não tem óleo, não adianta. Escute isso. Relacionamento com Deus, ele se constrói, ele não se vende e não se empresta. O relacionamento com Deus, ele é uma construção. Ah, pastor, eu vou trocar de igreja porque eu não estou bem nessa igreja. Tudo bem, você vai trocar de igreja, mas vai continuar do mesmo jeito, porque você não tem óleo. Você pode procurar qualquer outra igreja, mas vai ter problema lá porque você não tem óleo. Nada vai mudar. Não adianta você ganhar um carro se você não tem gasolina para andar. Não vai servir de nada. Você pode ter um carro lá na sua garagem hoje, um Corolla, você vai ter um Corolla, mas se você não tiver gasolina para comprar, ele vai ficar parado na garagem, não vai adiantar de nada. É melhor você ter um Fusquinha com gasolina do que outro carro sem gasolina. Você precisa acumular óleo, você precisa buscar. E muitas vezes a gente está olhando para outra igreja, tu viu aquela igreja, aquele lugar é muito bom, aquele lugar é top, aquele pastor é muito bom, é maravilhoso, certo? Mas tudo isso é lamparina. Nada vai mudar se você não acumular o óleo. Se você vê que tem tanta coisa legal, porque você não se esforça para você fazer na sua igreja aquilo que você está vendo lá. Porque você não se esforça com aquilo que você recebeu para fazer na sua igreja, no seu ministério, na sua célula. Pastor, tem uma célula que é muito top lá em Vitória, é muito massa aquela célula. É, que bom. Faça assim na sua. Faça esse ambiente de amor e de comunhão na sua. Faça isso no seu ministério.
ministério, faça o seu ministério prosperar, faça a sua célula crescer, traga os seus amigos para a igreja, para que todo esse ambiente se torne tão extraordinário quanto os lugares que você observa. Minha pergunta para você é: você está acumulando óleo? Será que você está buscando óleo? Sabe qual vai ser a grande diferença das virgens prudentes para as imprudentes? É porque as prudentes ela têm intimidade, relacionamento com o Senhor. Sabe qual vai ser a grande diferença que vai dizer se você é prudente ou imprudente hoje nessa noite? É se quando você sair daqui hoje à noite, se você vai botar em prática a mudança na sua vida, ou se você vai apenas ouvir e deixar para lá. Jesus ele diz algo muito interessante. Ele diz que tem dois tipos de pessoas. Uma que ouve e outra que ouve e pratica. E veja que coisa interessante. Ele diz que aquela que ouve e pratica, ela construiu sua casa na rocha e a outra construiu a casa na areia. E uma coisa interessante é que provavelmente esse que apenas está ouvindo, e talvez vai ser você hoje, você vai apenas ouvir e não vai fazer nada, ele gastou menos tempo para construir. Porque quando a gente vai cavar, demora mais. Ícaro é engenheiro aqui, ele sabe muito bem disso. Quanto mais alto a gente vai construir um prédio, mais para baixo a gente tem que ir. Mais tempo a gente vai gastar para fazer uma fundação boa. Mais dinheiro você vai gastar. Talvez esse cara aqui gastou meses aprofundando o seu solo até achar a rocha. Esse aqui levou alguns dias para construir a casa dele. E talvez é assim a sua vida cristã. A sua fé cristã está baseada em coisas rasas, superficiais. Mas Jesus está falando que a grande diferença vai ser se você ouvir e praticar. Quem é que você está sendo hoje nessa noite? Entenda, se você quer que o esfriamento não chegue em você, você vai precisar ser constante. Você vai precisar entender que óleo não se empresta. E em terceiro e último lugar, você vai ter que aprender a dizer não. Aprender a dizer não. Vamos fazer um teste? Olha para essa pessoa que está do lado, diga para ela: não. Não. Diga para a outra: não. Não. Já é um teste para você aprender a dizer não para várias coisas que vai acontecer na sua vida. Veja que o versículo 8 e 9 de Mateus 25 fala: as insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco de óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Versículo 9, veja qual foi a resposta das virgens ou dos crentes que foram prudentes. Ela disse: não. Aprenda a dizer não. Nós precisamos aprender a dizer isso na nossa vida. É muito difícil a gente às vezes dizer não para muita coisa. Uma coisa interessante que eu sempre gosto de falar nos casamentos é que quando você dá um sim no altar do Senhor para sua esposa, esse seu sim tem vários nãos incutidos nele. Então, Romeu, quando você veio para o altar e você disse sim para Lia, você estava dizendo não para todas as outras mulheres de Pontos, de Vitória, de Pernambuco, do Brasil, do mundo todo. Você estava dizendo não para todos. E daí foi coisa Lia. Lia, quando disse sim a Romeu, ela disse não para todos os homens. Então, quando você disse sim para Jesus, você precisa dizer não para todas as outras coisas. Mas o problema é que você quer dizer sim para Jesus e quer dizer sim para várias outras coisas. Não tem como. Não vai dar certo. Não tem como dar certo isso. Raul, deixa eu fazer uma pergunta para Raul. Imagina que você arrumou uma varoa e você vai casar com ela. Em nome de Jesus vai chegar, né, Raul? Vai chegar, tá novo, calma, vai chegar. Mas a sua noiva, antes de casar, faltando um dia para o casamento, vai casar no sábado, ela chega na sexta e Raul, vê só, eu amo você, você é o amor da minha vida, eu quero me casar com você. Eu vou dizer sim para você lá no altar. Mas eu quero pedir a você, um dia, cada mês,
para eu ficar com outra pessoa. Só um dia por mês. Você ia aceitar? Não. Mas é só um dia de 30 dias, Raul. Sabe, você dissesse não para ela e dizer, mas tá bom, Raul, você não quer uma vez por mês, tudo bem. Eu só preciso ficar com outra pessoa uma vez por ano. Uma vez por ano só. Você aceitaria? Não. Mas esse é o problema, que a gente quer que Jesus aceite isso. Quando a gente disse sim a Jesus, a gente tem que entender que existem vários nãos embutidos para o mundo lá fora. Mas o problema é que a gente, mas é só hoje essa festa. Depois eu vou para a igreja. Mas é só hoje que eu vou ficar com esse cara. Depois eu vou para a igreja. Se a gente disse sim a Jesus, a gente precisa entender que existem vários nãos para todas as outras coisas. Nós precisamos aprender a dizer não, para começar a dizer sim para o que é importante, para o que é prioridade na nossa vida. Eu só tenho 24 horas por dia, eu preciso priorizar o que é importante para a minha vida, para a minha família e para o meu relacionamento com Deus. Eu vou precisar dizer não para um monte de coisas que talvez sejam prazerosas, mas eu preciso dizer não por causa do meu sim para Jesus. Talvez vão perguntar para você e você vai ter que dizer não. Olha, tu viu aquele filme? Não. Mas tu viu a série nova que saiu? Não. Tu viu o jogo, tu achou o jogo novo? Não. Tu viu o que todo mundo está fazendo no Instagram? Não. Não. Nós precisamos aprender a dizer não até para coisas boas. E eu quero te desafiar hoje a você começar a dizer não para aquilo que está roubando o seu olho, para aquilo que está roubando a sua intimidade com o Senhor, para aquilo que está afastando você da presença do Senhor. Entenda, quando você começar a dizer não, vai ter muita gente que vai ficar chateado com você. Vai ter muita gente que vai ficar chateado com você, talvez vai te bloquear e te excluir porque você começou a dizer não. Você vai ter que perder talvez algumas oportunidades. Talvez você vai ter que dizer não até para a oportunidade de emprego que talvez vai aparecer, que vai te roubar de Deus, mas você precisa dizer não. Talvez vai aparecer emprego que vai querer que você use o seu corpo. Não, é só umas fotozinhas sensuais que você vai tirar. Você precisa dizer não. Mas pastor, eu estou precisando de dinheiro. Não. Você vai precisar dizer não. Você vai perder amizades por causa do seu não. Talvez você vai perder até o seu namoro. Quando você dizer não para o seu namorado, você não vai ter mais relação sexual com ele antes de casar. E talvez você vai poder perder o seu relacionamento. Mas se você quer ser aquela virgem prudente que está esperando o seu Senhor, você vai precisar dizer não. Não. Aquelas virgens provavelmente disseram sim àquelas outras, para várias outras coisas, porque ela tinha várias outras prioridades. Gente, o ano está só começando. A gente está só começando o ano, mas nós precisamos fazer escolhas diferentes, porque senão a gente vai chegar no final do ano e vai ser mais um ano fracassado, que você não conseguiu fazer nada, que você não avançou, que você não amadureceu, que você não cresceu, porque você não aprendeu a dizer não. E Deus quer te levar hoje para esse lugar, um lugar novo, de intimidade, de busca, de anseio pela presença, de desejo, porque Ele deseja que você tenha óleo para continuar queimando até o final. Você percebe que a resposta ali do noivo, do Senhor, para aquelas outras 5 que foram imprudentes, Ele diz: eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. Eu não tenho intimidade com vocês. Eu não tenho relacionamento com vocês. Será que se Jesus voltasse hoje, será que Ele ia dizer para você: seja bem-vindo, bendito do meu Pai, entre no gozo do seu Senhor? Ou Ele ia dizer para você: eu não te conheço? Você não tem me buscado no seu relacionamento. Você não tem me buscado no seu secreto. Como é que Jesus vai te encontrar
Que assim, eu e você, nós possamos ser como essas virgens prudentes. Que ele falou: entra, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Seja bem-vindo. Como é que está o seu coração? Que você não saia daqui hoje, nessa noite, da mesma forma que você chegou. Que você saia com entendimento daqui hoje, nessa noite, que você precisa ser constante. Que você precisa ser constante naquilo que você faz. Que você precisa ser constante no seu devocional, na sua oração, na sua leitura bíblica. Você precisa ser constante nos cultos, nas células, nos ministérios, ajudando pessoas, cuidando de pessoas. Que você entenda que intimidade não se compra, óleo não se compra. Intimidade se conquista através do relacionamento. Porque é só assim que o nosso Senhor vai nos conhecer. E que eu e você hoje, nessa noite, nós possamos aprender a dizer não para tudo aquilo que está nos afastando da presença do Senhor. Amém? Amém. Vamos ficar de pé para poder finalizar? Não vou poder vir. Pode apagar a luz aqui, por favor. Eu sempre digo que Deus, ele sempre marca encontros com a gente. E hoje é mais uma noite de encontros com o Senhor. Não são coincidências, não são acasos, mas você está aqui hoje, nessa noite, porque Deus te trouxe aqui. Amém. Deus, ele te deu saúde. Deus te deu condições de você vir aqui para a igreja hoje à noite. Porque ele precisa que você entenda que você precisa ser constante. Que você não pode esfriar ou desanimar. E se isso aconteceu com você, que você volte para esse lugar de comunhão, de intimidade, esse lugar de queima pelo Senhor. Deus te trouxe aqui hoje, nessa noite, porque você precisa aprender a dizer não para muita coisa. Tem muita coisa que está te afastando do Senhor. Você sabe disso. Tem muita coisa que está roubando a intimidade de Deus com você. E Ele continua sendo fiel com você, Ele continua te abençoando, Ele continua cuidando de você. Mas tem muita coisa que você está fazendo que Ele está te afastando dele. Ele quer mais. Ele quer muito mais de mim e de você hoje, nessa noite. Deixa eu te chamando para esse lugar de intimidade e de comunhão. Eu queria que você fechasse seus olhos no seu lugar, para que a gente pudesse orar. E que você fosse aí no seu